Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Você usou uma frase dizendo, eu sempre quis ser CEO de uma companhia, né? Esse sempre começou quando? Assim, em que momento você falou, nossa, isso aqui mexe comigo, é isso que eu quero? Tinha algum modelo, assim, alguma pessoa que te inspirou? Na verdade, isso começou mais recentemente. Quando que foi? Teve data. Foi em 2010, quando eu fui fazer um treinamento de mulheres. Eu fui indicada para fazer um treinamento de líderes junto ao IWF, International Women Forum. Era um grupo seleto de 20 mulheres do mundo inteiro. E eu fazia parte desse grupo. Eu era a única latina nesse grupo. E tinha um componente no Canadá, um componente em Harvard e um componente em SEAD, em Fontainebleau, na França. Em Harvard, eu tive que escrever um negócio chamado Challenge Statement. E ali você falava, bom, o que você imagina que você quer ser em 10 anos daquele ponto? Nesse momento, qual era o seu cargo na Unilever? Eu era vice-presidente na Unilever. Então, global? Não, vice-presidente da operação do Brasil. Aqui, ok. E aí eu fiquei em dúvida ainda se eu queria ser uma... Então comecei a escrever e isso meio que fatiava o fígado ali para você poder realmente falar, ou se olhar no espelho e falar a verdade do que você quer, por que você acha que você está pronta, por que você acha que não. E ali eu falei, bom, eu tenho dúvida se eu quero ser uma CMO ou uma CEO, mas que eu quero chegar no C-Level, isso eu tenho certeza. Porque eu sabia na minha responsabilidade como líder, enquanto vice-presidente aqui na Operação do Brasil, eu via a importância que tinha para outras mulheres. Eu tenho 2 filhas, eu falei, eu quero ser um agente de transformação, eu quero poder mostrar que é possível, né? E eu sempre gostei de gestão de negócios, né? Adoro marketing, mas quando eu comecei a assumir papéis de General Manager, aí eu via o todo e eu realmente gostava. Então eu defini, eu falei, CEO é o que eu quero buscar, e comecei a me preparar. E aí eu comecei a pensar, bom, o que vai me diferenciar dos CEOs que tem hoje na companhia? Então eu dediquei 2 anos para fazer um upskill de tecnologia e digital, para que esse fosse o meu ponto de diferenciação numa disputa entre um homem e uma mulher, ou um CEO mais experiente do que eu. Porque eu estaria dando o meu primeiro passo no mercado como CEO. Essa dedicação de 2 anos, o que é exatamente isso? Cursos, alianças? Cursos, visitas ao Google, ao Facebook, estudar, ter curiosidade intelectual. Fiz vários treinamentos, só não fiz coding, mas eu tentei entender de maneira mais ampla. Quando se falava de digital marketing, de machine learning, de inteligência artificial, what it stands for. O que é? Como isso se aplica no negócio? Como é que eu posso ajudar numa transformação digital? O que é RPA? O que é Data-Driven Marketing? O que é Agility, trabalhar em squads? O que é um PO? O que é um Chapter Owner? Como é que essas coisas acontecem? Então, eu realmente dediquei bastante tempo para uma educação formal. Como eu sempre falei para vocês, eu gosto da educação formal e ela complementa a educação on the job. Então, no meu próprio plano de desenvolvimento, eu tenho 70% do meu aprendizado vindo do trabalho, 20% vindo de stakeholder management, de relação com outras pessoas, entender como é que a coisa acontece, e 10% vindo sempre de formal education. Então, eu tenho vários cursos, sempre estudei, sempre. Então, o ano passado mesmo, eu fiz um curso de change management na Kellogg. Então, dediquei horas e horas. Então, quando minhas filhas falam, eu não acho que não vou conseguir fazer isso, eu falei, para, né? Toco uma empresa de 12 mil funcionários, consigo enfiar um curso, você não consegue. Não vem com essa história. Então, eu sempre quis me preparar mesmo para poder... Porque eu acho de verdade, por um problema, se você tem um conhecimento mais amplo, às vezes a solução está numa outra indústria, num outro exemplo, de uma outra categoria, e aquilo se aplica. Se você fica muito fechado naquilo que você está fazendo, acho que você fica mais limitado, fica mais narrow-minded. E dizem que o nosso propósito é uma soma de coisas que a gente gosta de fazer, com coisas que a gente tem habilidade para fazer, né? E com um propósito legal, assim, com uma causa que te inspira. E você falou sobre ser uma representante na alta liderança feminina, né? Você tem 2 filhas e acreditava que poderia ocupar esse espaço e ser essa referência, né? E como é que é isso para você? Assim, quando é que essa ficha te caiu? Porque, de fato, o ambiente no C-Level é um ambiente muito masculino ainda. Sim. Né? Se eu não estou enganado, acho que cerca de 10% das CEOs do mundo inteiro são mulheres. 6%. 6%? Você deve ter esse número certamente com mais acuracidade que eu. Mas, então, a gente tem esse desafio de baixar essa barreira, de mudar essa realidade.
Quando é que essa questão te veio à mente? Assim, dizer, olha, aqui também, além de eu gostar, além de eu ter a habilidade para fazer, eu também posso ser um agente dessa causa. Então, eu comecei, na verdade, o que eu falei, meu propósito é a transformação. Né? Transformação é você conseguir tirar o melhor das pessoas e ter um impacto nas pessoas que estão ao teu redor. Isso passa desde família, filho, funcionário, mentis. Isso é o que me move, de verdade, né? De poder mostrar para as pessoas que elas conseguem. Né? Bring the best das pessoas ali. Porque as pessoas colocam um teto e falam, bom, eu só chego até aqui. Mas quem disse que você só chega até aqui? Vamos puxar para cima. Então, mesmo no meu trabalho com o meu time, sempre foi isso. Em 2008, eu fui apontada para ser a líder de diversidade e inclusão dentro da Unilever para a América Latina. E ali eu comecei a me envolver mais profundamente com esse tema, comecei a estudar. Foi quando eu fui para o IWF, que era um grupo só de liderança feminina, onde a gente estudou em profundidade todas as questões de networking, capacidade de influência, personal branding, propósito, feedback 360, e aí 360 de verdade, incluindo família e filhos. Eu tive feedback 360 do meu marido, das minhas filhas, então ali. E a gente tinha um cohort group que dava counseling, que ajudava a gente nessa transformação. Ali eu percebi que realmente eu tinha uma responsabilidade, aí olhando o Brasil e a minha posição, e comecei a me envolver muito fortemente com isso. Eu fui uma das membros fundadoras do Movimento Mulher 360 aqui no Brasil, ainda pela Unilever, junto com o Walmart. Hoje é uma instituição que tem 91 empresas signatárias. Isso começou em 2015 formalmente, e eu participei ativamente da construção desse movimento. Eu estive semana passada num café com CEOs do Movimento 360 e estava a Margarete lá, que hoje é a líder do processo, e ela falou assim, putz, André, a gente tem uma história muito grande juntas aqui. Depois eu me juntei à Aliança do Empoderamento Feminino junto à ONU Mulheres, então a gente está falando dos 7 Empowerment Principles da ONU, e tem esse trabalho com a Aliança. Participei de vários eventos globais, principalmente na Europa, com a Catalyst. Então eu trabalho o tema, obviamente, de inclusão e diversidade mais fortemente dentro da Whirlpool. Eu criei um conselho onde eu pessoalmente eu presido esse grupo de inclusão e diversidade. A Whirlpool tem um conceito muito forte de que inclusão vem antes da diversidade. Primeiro você tem que criar esse ambiente inclusivo para que a diversidade de verdade aconteça. E, obviamente, dentro da Whirlpool não é só gênero, eu discuto também questões LGBT, QIA+, raça, gerações e PCDs. Mas é um tema que eu me envolvo profundamente há muito tempo. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.